Salve, meus amigos palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Verdão News Brasil. Bora de atualizações aqui sobre o Palmeiras, né? Amanhã tem jogo contra o Fluminense, 4h30 da tarde, né? Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras precisa aí se recuperar, conquistar vitórias, né? Já perdeu pontos importantes aí no Brasileirão, né? E agora empatou na Libertadores no último jogo, então precisa se recuperar esse bom futebol para ganhar confiança também, para buscar essa classificação na Libertadores, né? Que o primeiro jogo foi um empate. Vou trazer tudinho aqui para vocês, atualizações, também sobre o possível cancelamento do cartão do Andréas Pereira, né, que o Palmeiras ali está tentando, e também as últimas informações sobre a escalação e tudo mais. Então, acompanha até o final, se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto e bora pro vídeo. O apelido, tá? Ó, vamos falar do Verdão agora? Quem traz o noticiário do Palmeiras é a Amanda Barbosa, Amandinha, mãe do Gael. E tem algum outro apelido pra colocar nessa roda também? E aproveita e responde, Abel vai poupar ou não pra esse jogo de amanhã contra o Flusão, amiga? Boa tarde. Oi, Vini, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Olha, vai ser difícil superar a Costelinha nessa edição do programa, viu? Vou até acompanhar pra ver se vai ter essa possibilidade. Mas os meus apelidos, assim como os da Lívia, são mais tradicionais. Amandinha, Mandinha, Mendes, tudo nessa casa aí, pode chamar que eu vou responder. Bom, é isso, estou acompanhando essa manhã do Palmeiras por aqui. O time deve estar encerrando nesse momento, né, o último treino antes dessa partida contra o Fluminense. O treino começou por volta das 10h30. Palmeiras se reapresentou ontem aqui na Academia de Futebol. Já respondendo a tua pergunta, é provável que o Abel não poupe ninguém, até porque em uma entrevista recente ele deixou muito claro que ele não pretende abdicar de nenhuma competição. Palmeiras segue totalmente vivo aí no Campeonato Brasileiro, na liderança, na Copa do Brasil, onde vai enfrentar o Santos na próxima fase. E na semana que vem tem a segunda partida das oitavas de final da Libertadores contra o Cerro Porteño, né? Vem de empate aí nessa quarta-feira. Enfim, para não abdicar, aquele esquema que a gente acompanhou na temporada passada, onde às vezes ele preservava alguns jogadores entre um mata-mata e outro, não deve acontecer dessa vez. Inclusive, nessa reapresentação, uma coisa para a gente destacar foi a presença do Bruno Fux fazendo o treinamento completo, sem nenhuma restrição, tanto ontem quanto hoje também, que eu perguntei mais cedo para a assessoria. E é a primeira vez, né, que isso acontece desde que ele passou pelo procedimento para a retirada do apêndice. Então é um reforço aí para o Abel, um jogador que deve ser pelo menos relacionado aí para essa partida contra o Fluminense. Mas a gente acompanhou também o Paulinho, o Kelvin fazendo o trabalho no gramado ainda junto à fisioterapia, mas já uma evolução do tratamento dos dois. A próxima fase deve ser a de transição. O único que deve ficar um pouquinho mais de tempo é o Jefté, que teve a cirurgia no joelho direito, então deve ficar um pouquinho mais de tempo ali no departamento médico, né? Mas é isso, a gente vem acompanhando o Abel com a pretensão de sair dessa temporada com 4 títulos. Foi algo que ele disse que é a vontade, é o desejo do Palmeiras também, né, para essa temporada. Então deve usar tudo que tem de melhor nos próximos confrontos. A gente vem vendo o Flaco Lopes numa boa fase, 17 gols marcados, é o artilheiro do time na temporada. Teve proposta da Rússia negada, né, proposta milionária. Vale a gente lembrar o Vitor Roque também, que vem ganhando mais espaço, vem ganhando mais a confiança do Abel depois dos 3 meses em que ele ficou afastado, ele se recuperando de uma cirurgia também, né? Então o Abel vai sinalizando esse uso de toda a tua força máxima nessas partidas importantes. No Campeonato Brasileiro, a equipe vem de empate, apesar de estar na liderança. Caiu um pouquinho aquela gordurinha ali pro vice, que é o Flamengo, né? Então tem 6 pontos de diferença com um jogo a mais do que o Flamengo. Então tudo isso são motivos que fazem com que o Abel possa usar tudo que tem de melhor em todas as suas próximas partidas, Vini. Palmeiras que daqui a pouquinho deve deixar aqui o CT, porque viaja agora à tarde, o ônibus já chegou por aqui para levar o pessoal pro aeroporto. Excelente. Valeu, Amandinha. Um beijo pra você, bom trabalho. Palmeiras vivo nessas 3 frentes, né? Equilibrando os pratinhos, como a gente diz. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Vamos ver qual time vai ser escalado pelo técnico Abel Ferreira para essa partida de amanhã. Começando então pelo Andrés. O Palmeiras, e foi muito discutido, achou, claro, exagerada ali a expulsão do Andrés. E ficou no ar aquela dúvida se o Palmeiras tentaria recorrer ou não da punição. Tentar que o cartão não fosse, ou quer dizer, não tem como retirar o cartão, mas ele não ser punido e assim jogar a partida contra o Cerro na volta. O Palmeiras chegou então a cogitar isso internamente e fez uma consulta à Conmebol para pedir então o cancelamento dessa punição. Tá. Mas o Palmeiras não vai levar o caso adiante. Por quê?
Palmeiras pegou como exemplo, por exemplo, o que aconteceu no ano passado, quando o cartão do Plata, na partida entre Flamengo e Estudiantes, por exemplo, foi um cartão onde a punição acabou não acontecendo, o cartão ali foi retirado, apesar da expulsão já ter acontecido. E o que o Palmeiras entendeu, ouviu da Conmebol e entendeu? São situações diferentes, porque ali o cartão ficou muito claro, onde, por exemplo, na verdade, quem atinge, o Plata, na verdade, ele é atingido pelo adversário e não ele que atinge o adversário. Um erro crasso, assim. A gente tem até as imagens aí, né? Dos lances. Não, esse aí é contra o Racing, né? Mas é o lance do Estudiantes, tá? Não é esse lance. Tira esse lance aí, senão vai dar confusão. Isso aí é outra história. Foi o lance contra o Estudiantes, tá? E ali ficou claro que não foi o Plata que atingiu o adversário, sim o adversário que atingiu o Plata. No caso do Andréas, ali não foi um erro da arbitragem, foi uma interpretação da arbitragem. Então o árbitro viu e o árbitro entendeu que não era cartão amarelo, que era cartão vermelho. O Palmeiras acha que a decisão é absurda. A maioria dos comentaristas de arbitragem entendeu que a decisão também foi absurda, mas é uma interpretação do árbitro. Então não é um erro da arbitragem, é uma interpretação e por isso o cartão não seria, a punição não seria revista e é por isso que o Palmeiras também não vai levar à frente. Pô, mas foi um erro grave ali do juiz, não foi nada também, né? Pelo amor de Deus. Isso aí a gente pode discutir, mas de fato foi a interpretação do juiz. O juiz está ali, ó. O juiz foi, viu e entendeu que aquilo é uma agressão. Não, boa sua explicação, porque agora ficou claro, assim, a diferença dos casos do Plata e do Andrés, assim. Teve, por exemplo, o Palmeiras chegou ao vício da Conmebol também em casos anteriores, lá atrás ainda não existiu o VAR. Teve um lance do Marcelo Moreno pelo Cruzeiro contra o São Lourenço, onde ele é expulso por atingir o adversário, mas ali depois as imagens mostram que na verdade é uma simulação, então o cartão foi retirado. Teve o lance do Dedé com Boca, não sei se vocês lembram também. Sim. Então, existem outros lances onde cartões foram retirados, mas na época não existia o VAR. E no lance do Plata, ficou claro que existiu o choque, mas foi o Plata que foi atingido. Então, por isso o cartão foi aplicado de maneira errada. Nesse caso, não é um erro da arbitragem, é uma interpretação da arbitragem. Por isso, o Palmeiras não vai levar o caso adiante. Tá? Sim, perfeito. Também existe uma nova conduta ali da Conmebol, que existe um novo diretor de competições, que é o André Mota, se não me engano. André Matos. O André Matos é o novo diretor de competições e a Conmebol ela também já está passando para os clubes que ela vai evitar essa história de ficar revendo cartão. Mas se os caras erram, deveria sim, né? Ué, se o juiz errou durante o jogo, minha opinião, claro, né? Mas, pô... Sim, mas essa é uma nova também intenção da Conmebol. O que acontecia antes não deve acontecer a partir de agora, senão vai virar, né? Não deve continuar existindo, porque senão vai virar uma bagunça enorme. Cheio de regra também. Mas é isso, tá? Então o Palmeiras, o Andrés, então vai seguir suspenso para a partida da volta. Perde um jogador importante pro jogo de volta, né? Perde, né? Ainda mais porque foi um resultado ruim dentro de casa, né? Então o Palmeiras agora se complica. O Palmeiras lembrando que não venceu o Cerro, né? Esse ano. Então é mais um fator aí que pesa contra o Verdão. O Andrés é importante, né? Bola parada, tudo isso, né? Exatamente. Contra o Palmeiras não é erro, é retribuição, mandou não entender. Gustavo Gomes renovou com o Palmeiras. A informação foi publicada com exclusividade pelo nosso colunista argentino César Merlo. Novo vínculo já foi assinado, duração até 2030, o contrato anterior e até 2027. O Palmeiras que tem essa política, né, de renovar contrato com a sua espinha dorsal ali com jogadores que são importantes para esse elenco. Gomes, que não precisa nem falar da importância dele, né? O jogador mais vitorioso da história, 13 títulos. Enfim, ele é fundamental aí essa permanência do Gustavo Gomes. Vamos falar então do Palmeiras, PVC? Como é que canta o Gustavo Gomes? Como é que canta? Você não sabe? Como é que canta? É o capitão. Não. Gustavo Gomes, xerife do Verdão. É só quem tá ali no Gol Norte que sabe essa, PVC. Eu não tô no Gol Norte. É boa. Mas é o remanescente, né? Das grandes conquistas dessa grande era. Sim. É quem fica aí. E tem jogo, hein? Fluminense e Palmeiras. O Fluminense ainda sem técnico, agora com o Marcão, né? Mas depois da saída do Zubeldia. Esse jogo no sábado, às 4h30 no Maracanã, com transmissão do Premier. Palmeiras que entra em campo líder, mas sob questionamentos, aquela coisa que a gente está falando a semana toda, joga bem ou joga mal. E Vitor Roque também está em xeque, PVC, até pelo desempenho, né? Por não estar ainda 100% no jogo do meio da semana. De um modo geral, as pessoas acharam que ele jogou bem contra o Cerro Porteño. Ele não fez gol.
E é aquela conta que a gente tem feito. Ele completou 5 meses sem fazer gol desde 8 de março da final do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino. Nesses 5 meses são 9 jogos, ou são 302 minutos. O que dá 3 jogos, não dá 3 jogos e meio. Essa conta ela é muito boa de ter por entendimento. Eu adoro o número, mas os números precisam ser colocados de um jeito honesto. Não são 5 meses, mas são 302 minutos. E esse é um ponto importante desse momento difícil que o Palmeiras está passando. Eu acho que o time tem jogado de uma maneira oscilante. Entendo que o time tem tido volume de jogo, pressão, mas nem sempre. Acho que contra o Cerro jogou melhor do que contra o Internacional. Agora, tem questões físicas que são para se avaliar em relação ao que está acontecendo com o time. O Piquerez não está jogando bem. Tem razão para não estar jogando bem? Pô, ele passou 3 meses e meio sem jogar e tem uma lesão de ligamento de tornozelo que ele está recuperado na área clinicamente, mas não em ritmo de jogo. O Flávio Lopes é um jogador que voltou fazendo gol, decisivo, passou 2 meses sem jogar porque jogou uma partida de Copa do Mundo. Passou treinando, estava em atividade, mas não tem o mesmo ritmo de jogo. O Vitor Roque, em 5 meses, jogou 302 minutos. Isso tem parte... Não é... então está explicado... Não estou falando isso. Não se trata disso. Porque o Palmeiras está 3 jogos sem vencer. Porque o time tem oscilado muito nas atuações e porque o time tem questões táticas e tem questões físicas. Acho que tudo isso faz parte do cardápio. E esse duelo com o Fluminense, que tem a saída do treinador, eu dizia aí, quando chega um novo, por mais que seja um interino, sempre dá aquela mexida no elenco, né? É um time que está numa situação não complicada, porque foi um empate, mas ali, né, na Libertadores deixou a desejar, caiu da Copa do Brasil, que é um problema nas Copas, mas que no Campeonato Brasileiro faz um bom trabalho, está na 4ª colocação. O que dá para pensar desse duelo entre o líder e o time trocando de técnico aí? Novamente, essa é a minha grande curiosidade sobre este fim de semana, porque como falamos sobre Corinthians e Cruzeiro, eu disse que valeria para todos os brasileiros na Libertadores, também em relação a este confronto, né? Porque o Palmeiras tem a chance de, no mínimo, manter ou, se for o caso, abrir uma vantagem sobre o Flamengo. O Flamengo tem um confronto também difícil contra o Cruzeiro, embora, ao contrário do Palmeiras, jogue em casa na Libertadores. E o Fluminense vai ter que buscar o resultado fora, contra o Independiente Rivadavia. De qualquer maneira, a vantagem de se ter o Marcão sempre no Fluminense, é o novo velho Marcão, ou o velho novo Marcão, como preferirem, é isso. Ele conhece exatamente o clube, o grupo de jogadores, ele já esteve nessa situação literalmente dezenas de vezes. Então, em relação a isso, o Fluminense não perde tanto. E talvez ele consiga ajustar a equipe. Normalmente acontece, sempre quando o Marcão assume interinamente, os primeiros resultados costumam ser minimamente satisfatórios. Tanto que ele chegou a ficar até mais tempo do que se previa inicialmente em outros casos como este. Mas a grande questão que eu tenho é essa incógnita. Quais times vão a campo efetivamente? E qual o peso os jogos do meio da semana por Libertadores e Sul-Americana, neste caso Libertadores, terão na escalação dos respectivos técnicos? Eu tenho mais convicção do time do Palmeiras que vai do que do Fluminense. Pela mudança de treinador? Também. Porque assim, o Zubeldia tinha barrado o Canóbio e o Lúcio Acosta. Uhum. Não acho que ele vai jogar sem Canóbio e sem Lúcio Acosta. E também não com Castilho e Hulk juntos. E não com Castilho e Hulk juntos. E se o Hulk vai ser importante em Mendoza, o Hulk vai ter que ser preservado contra o Palmeiras. O Rodrigo Castilho tem que jogar porque o João Kennedy não joga, nesse caso. Se eu tiver certo nessa avaliação. Aí você vai pensar, Guga ou Samuel Xavier. O Guga hoje é o titular. O Arana tem o protocolo de concussão. Então o Arana não joga o René. O Thiago Silva. Aliás, o Arana já vem em má fase há muito tempo, desde o Galo, e muito já se questionava a titularidade no Fluminense com o pedido para a entrada do René. Com a vaga, né? O Freitas não joga, que está na transição física. O Thiago Silva joga, porque o Thiago Silva vai jogar 3 partidas em uma semana, então tem muita dúvida no Fluminense. O Palmeiras, eu acho que é o time que vai jogar com o Cerro Porteño. Ou seja, até porque ele precisa dar ritmo para esses jogadores que estão sem ritmo.
voltando de lesão também. Então eu acho que é Carlos Miguel, porque ele vai dar um voto de confiança pro Carlos Miguel. Gustavo Gomes, Murilo, Alexandre Barbosa, porque ele acredita nos 3 zagueiros nesse momento. Alan, Andrés Pereira, que não joga em Assunção, Marlon Freitas Piquerez. Flaco, Arias, Vitor Roque na frente. Acho que o Palmeiras que joga é esse. Eu não estou dizendo, pode ter uma mudança. Claro que pode. Sim. Mas eu acho que o Palmeiras que joga é esse. O Fluminense eu não tenho certeza. O Fluminense, estou falando das questões, como o Arana está fora, o Freitas está fora, o Hulk provavelmente não começa jogando porque tem que jogar na terça-feira. E tá mal também, tem sido vaiado sistematicamente pela torcida do Fluminense. Sim. E a pergunta do nosso amigo aqui do chat, que o Palmeiras tem que voltar para o 4-4-2, na verdade era uma afirmação, uma opinião dele. Eu não acho que o problema do Palmeiras seja jogar com 3 zagueiros. Embora você possa dizer que a saída de bola com o Emi Martínez piora, estou de acordo. Mas com o Gustavo Gomes melhora em relação ao Emi. Eu não acho que o problema seja esse. O que acontece muito, ele pode mudar, pode voltar o Giai. O que acontece é que ele privilegiou, ele perdeu os 2 laterais. O Kelvin está machucado e o Giai não está bem. Então ele decidiu jogar com o Alan como ala. Com perdão da quase redundância. Além do fato de que sempre, no caso do Palmeiras, a discussão sobre lateral direito é o melhor é o que está no banco, né? Porque os 2 são criticados. Exatamente. Então ele decide sair com os 3, só que um dos 3 tem que ter saída de jogo, que é o que está faltando. Sem o Gustavo Gomes está faltando essa saída. Quando ele não tinha 3 zagueiros, porque, por exemplo, quando ele jogou com 3 zagueiros, na reta de chegada do Campeonato de 23, que ele jogou com Luan, Gustavo Gomes e Murilo. O Luan dava a saída de jogo para ele, que o Alexandre Barbosa e o Murilo não dão. O Gustavo Gomes oferece um pouco mais disso. Então o retorno do Gustavo Gomes pode melhorar essa saída. Na reta de chegada de 23, o Luan se machucou e ele puxou o Marcos Rocha. E passou a ser Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Murilo. E o Mike fazia a ala. Mas era o mesmo sistema. Você só não percebia que eram 3 zagueiros porque era o Marcos Rocha, que não é zagueiro, mas jogava de zagueiro. Então ele já fez isso outras vezes. É que quando você tem 3 zagueiros puros, você fala, não pode ter 3 zagueiros puros. E na minha opinião, este não é o foco do problema. Certo. Você pode até mudar e dar certo. O Kelvin não joga nem sábado, nem quarta-feira, então teria que ser o Giai. Aí você põe o Giai para ser o terceiro homem de saída, não melhora tanto. Então é isso, meus amigos. Últimas atualizações do Verdão. Lembrando, amanhã, 4h30 da tarde, Palmeiras e Fluminense. Buscar essa vitória, buscar se manter na liderança, né? O Flamengo já está encostando, tem um jogo a menos, então a diferença pode cair, se não me engano, acho que é para 3 pontos, né? Caso o Flamengo ganhe o jogo do Mirassol. Então o Palmeiras tem que ficar ligado para poder não dar mole igual aconteceu no ano passado. E também buscar a classificação na Libertadores. Então muito obrigado para você que assistiu até aqui o final. Se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto, até o próximo vídeo.